estar conosco. E a gente está falando nos nossos encontros da manhã de sermos discípulos apaixonados do Senhor, né? A gente falou tanta coisa desde o primeiro encontro, né? Tá lá uma série de mensagens, e a gente quer falar hoje do discípulo e a sua relação de intimidade com Deus. E como é, Marcos, que eu tenho intimidade com Deus? Através da sua palavra, né? A palavra é Deus falando com você, é Deus orientando você. E como nós somos a igreja da nova aliança, né? A igreja da graça que foi transformada pelo poder do Senhor Jesus, nós entendemos, né, que Deus fala conosco como aqueles que são chamados na Bíblia do povo gentil, né, aquele que não era judeu, a partir do livro de Atos. Marcos, mas a Bíblia não tem 66 livros? Ok, temos 66 livros. Mas olha só, para que você tenha uma informação atual, relevante, para você como igreja, você deve focar os seus olhos a partir do primeiro capítulo de Atos até o livro de Judas. E por que não Apocalipse, Marcos? Porque Apocalipse, você e eu viveremos aquela realidade, aquelas emoções. Nós estaremos reinando com Cristo. Olha que emoção. Nós estaremos guerreando com Cristo na batalha do Armagedon, né? Nós estaremos celebrando com Cristo diante dos 24 anciãos, que são os 12 patriarcas, mais os 12 apóstolos, e com os querubins, serafins, ou seja, sua vida e minha vida, com a nova realidade daquilo que nós já somos, não vai ser nada estático, nada parado, nada sem emoção, porque o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino vivo, aonde o próprio Cristo vai estar conosco, celebrando, vivendo a realidade da nova criação. Você pode dizer glória a Deus por isso. Então se envolva com a palavra. Então a palavra é Cristo falando com você. E a oração é você falando com Ele, e Ele também, né? Se você está fazendo, né, uma oração pessoal, a sós com Ele, no seu lugar de comunhão com Ele, de intimidade com Ele, Ele fala com você também. Ele diz para você o que você precisa ajustar, o que você precisa acertar na sua vida. Marcos, ele deixou um exemplo de oração. Sim, deixou, né? Mas você lembra, né, que Cristo, ele cumpre a velha aliança. Então, na verdade, aquela oração modelo, ela foi ensinada aos discípulos, porque os discípulos ainda não tinham recebido o que nós recebemos: a presença do próprio Espírito dentro de nós, a comunicação, né? A forma livre de expressarmos com Deus. E por eles estarem ainda travados lá na velha aliança, aí eles recebem um modelo de oração. Mas você é livre para falar qualquer coisa com Deus. Você pode dizer amém? Você é livre para abrir a sua boca e chamá-lo de paizinho. Você é livre para abrir a sua boca e dizer para Ele: está doendo, Pai. Eu preciso de um milagre, eu preciso de respostas. E Ele, porque você é filho, Ele para a sua agenda, porque a agenda de Deus é dinâmica. Todo dia, cada manhã, né? Deus tem coisas novas a realizar nesse mundo, no mundo espiritual, no mundo físico, e através também da minha e da sua vida. E Ele trata conosco de forma individual. Você é muito importante para Deus. Você pode verbalizar isso: eu sou muito importante para Deus. Fala de novo: eu sou muito importante para Deus. Diga bem alto: eu sei que Ele se preocupa comigo. Isso.
É para que... Mas por que eu precisei falar tão alto? Para você acreditar nisso. Para você ouvir a sua própria voz. Mas haveria necessidade de eu gritar e falar alto? Claro que não. A gente vai aprender hoje que a gente ora com o pensamento. A gente fala com Ele em todo o tempo. A gente tem com Ele um relacionamento e um canal aberto. Por isso que você hoje, como igreja, vivendo a nova realidade daquilo que Cristo fez através da obra consumada da cruz, você tem acesso direto ao Pai. Na antiga aliança não havia essa oportunidade. Eu quero lembrar a você, o cara, para ir à presença de Deus, era o lugar chamado Santo dos Santos, numa tenda chamada tabernáculo. Depois Davi constrói uma casa para Deus através do seu filho Salomão. O sacerdote não. O sumo sacerdote entrava lá só uma vez por ano, no lugar da presença. Aí Deus falou: poxa vida, eu preciso ter mais intimidade com os meus filhos. Aí Ele mesmo rasga o véu de cima a baixo e fala: ó, a presença agora está dentro de você. Aonde você estiver, eu estarei. Quando você abrir a sua boca, eu ouvirei. O lugar santíssimo é o lugar onde você está. Você está aqui na casa dele. É um lugar que a gente reservou para ele. Mas o lugar santíssimo é o lugar onde você está. No seu trabalho, no ônibus, na praia, fazendo as atividades domésticas, fazendo qualquer coisa que você estiver fazendo. É só você se conectar, ou melhor, não se desconectar de Deus. Porque conectado você e eu estamos todos os dias, 24 horas por dia. Então hoje a gente vai falar sobre alguns princípios como discípulo que fazem a sua oração ser respondida. Porque como você e eu, a gente tem muitos desafios, né? Antes de começar o encontro aqui, o funcionário da igreja falou assim: você está preocupado? Eu falei: claro que estou. E quem não está? Pete falou de algumas coisas que estão acontecendo no mundo, Gabriel. A gente fica preocupado. Mas como é bom a gente saber que a gente tem um Deus, né? Que diz para a gente: por que estás abatido, ó minha alma? Por que você está preocupado? Não se preocupe. Lance tudo sobre mim. E aí a gente vira a chave e fala assim: ah, tá, eu sou espírito. Você pode repetir isso comigo? Eu sou espírito. Eu tenho uma alma. E eu habito num corpo. E a gente precisa todos os dias trazer isso à nossa memória. Porque a nossa alma, ela está sempre envolvida com esse mundo que a gente está vivendo. É com as notícias. Tem OF, não tem OF? Vou viajar, vou usar o cartão de crédito e agora, né? Pois é. Segundo eles, o IOF não mudou. Mudou? Mas mudou. Disseram que não mudou, né? Mas mudou. Tem aqui, ó, resposta de alguém do nicho, né? Do segmento. Mas aí as pessoas ficam assim: ah, não mudou nada não. Fala para o seu irmão: ainda bem que você tem Deus. Ele não muda. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje
e será para sempre. Então não fique preocupado com o IOF, mesmo que tenha mudado, é Deus quem cuida das suas finanças, é Deus quem cuida do meu dinheiro, é Deus quem cuida da minha família. Eu falo isso para Ele em oração, e Ele continua cuidando de mim, Ele continua cuidando de você. Então a gente precisa ter esses princípios bem claros, porque às vezes a gente fica assim, caramba, estou orando, parece que Deus não está me ouvindo. E a pergunta que não quer calar é que se Deus é Pai, eu preciso orar repetidamente pela mesma coisa que Ele já me ouviu? O que você acha? Sim ou não? Responda, sim ou não? Vou perguntar de novo. Se Ele é seu Pai e Ele te ouve, você precisa orar quantas vezes pela mesma coisa? Quantas vezes? Uma vez. É mesmo, Marcos? É. Um amigo que eu sigo, ele escreveu uma coisa no seu Instagram que eu achei interessante, eu quero compartilhar com você. Às vezes eu pego algumas frases e faço delas uma lição para a minha vida. E ela está aqui, na minha leitura diária. E esse amigo escreveu uma coisa que é interessante. Se você quiser copiar, fique à vontade. Não é minha esse conceito. Ele diz assim, na maioria das vezes, queremos as respostas para ontem. Mas o que aprendemos em nossa vida cristã e de oração é que precisamos percorrer uma jornada com Deus. E isso inclui pedir, aguardar, agradecer, confessar e continuar crendo até o fim. Por que eu te dei essa dica desse comentário desse amigo? Porque na verdade é isso que você tem que fazer na sua oração. É isso que eu tenho que fazer na minha oração. Mesmo que a minha mente ela começa a gerar uma inquietude, a gente precisa entender o seguinte, que embora haja uma urgência na nossa alma, o teu tempo quem controla é Deus. Posso tirar um amém da sua boca? Então é Ele quem controla o meu tempo, o teu tempo. Nós não somos espíritos, amém? Nós não somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 8. Então se eu sou guiado pelo Espírito Santo, meu tempo não é controlado pelo sistema que eu conheço. O meu tempo é controlado pelo sistema que vem do céu. E aquilo que vem do céu é bom, é perfeito, é maravilhoso para a minha vida. Então, embora a minha mente ela venha com essas urgências, eu preciso entender que na minha caminhada cristã, eu pedi, já está lá. A Bíblia diz que existe um lugar onde Deus recebe toda a sua oração, toda a minha oração. E aí, Marcos, eu pedi a minha cura, beleza. Estou curado? Ainda não. Mas eu não vou duvidar. Porque eu sei que o meu Pai, eu sei que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, tempo verbal, fomos sarados. Se você já foi sarado, está dizendo o que aconteceu com você? Está curado. Mas Marcos, isso não aconteceu na minha matéria.
ainda não aconteceu na minha alma. O que você e eu temos que fazer? Aguardar. Mas aguardar como? Pô, Deus, você não me curou. Pô, Deus, você não fez nada. Pô, Deus, caramba, vou pedir de novo. Parece que você está com seus ouvidos fechados. Parece que você não me ouviu. É assim que eu tenho que me comportar? Não. Eu tenho que aguardar. Salmo 40 diz o quê? Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, Ele se inclinou para mim, quando clamei a Ele por socorro. E aí, nos tipos de oração, existe uma coisa chamada gratidão, ações de graças, que é o que o meu amigo escreveu aqui, agradecer. Então, mesmo eu não tendo ainda a cura física, eu já agradeço. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é o meu pastor, e nada há de me faltar. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Eu não tenho dúvida que eu já estou sarado. E no tempo certo, no tempo perfeito do Senhor, que pode ser agora, há de se concretizar o meu milagre. Eu confesso, eu estou agradecendo e estou confessando que o milagre já aconteceu. E vou continuar crendo até que ele se materialize. Que pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Mas nesse processo, nessa jornada, o que você e eu temos que fazer? Se Deus trabalha conosco numa relação, não de prova, mas de aprovação, a gente precisa, nesse timer divino, não murmurar, não retroceder, não reclamar, mas crer. Se creres, verás a glória de Deus. É fácil? Não. Mas esse é o processo. E por isso que muitos irmãos ficam cansados de orar e não vê resultado. E aí você pergunta, será que eu estou fazendo algo de errado? Por isso que é a hora da gente ajustar. Porque na relação com Deus, com o nosso Pai, a gente precisa entender que essa relação é uma relação sem ruídos. E aí, gente, a oração, para ser eficaz, ela precisa seguir alguns princípios que a Bíblia nos explica. Diga comigo, princípios. E aí eu quero lembrar a você, Deus vela pela sua palavra. E Ele diz, eu velo por ela para a cumprir. Então, eu não estou embasado naquilo que eu estou dizendo ou que eu li. Não, eu estou embasado na palavra. Isso que o meu amigo escreveu aqui é fundamentos e princípios da palavra. Por isso que eu trouxe para você. Mateus 7, 7 a 11, está ali no texto, na tela.
Jesus disse assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, acho que vai receber. Não, o texto não está dizendo nada assim, né? O que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará coisas boas, dará boas coisas aos que pedirem. A palavra de Deus, a gente precisa entender como cidadãos que somos da nova aliança, ela é a verdade. Ela não tem erros. Ela é a nossa constituição do céu para que as coisas aconteçam na terra. Então, orar é falar com Ele, com o Pai. É se conectar com Ele, é conversar, é dialogar. Quantos aqui viram Quarto de Guerra? Muita gente não viu. Quem viu, veja de novo. E quem não viu, veja, porque você vai ver lições interessantes. Caderninho de oração, né? Ou notes do teu notebook, lá onde você vai relatando as suas orações e vai só agradecendo. Coisas que você nem imaginava, e as coisas vão acontecendo na sua vida. E é importante você escrever, porque depois você vai dar o checklist, e você vai ver que Deus te respondeu, e você não teve ações de graça. Porque o que é ações de graça? A oração de ação de graças é justamente você dizer aquilo que o salmista sempre tinha no seu espírito, né? Eu vou render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele me livrou da espada do Saul, Ele me livrou dos meus opressores, Ele me livrou, E aí, gente, a gente fica às vezes só falando, só pedindo, e a gente esquece de agradecer. Você já parou para pensar durante um dia de 24 horas? Quantos livramentos Deus já não te deu? Quantas coisas boas não aconteceram que você nem viu? Porque você é guardado. O salmista diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam. Ele guarda você, Ele livra você, Ele está com você. Quem é o anjo do Senhor na tipofania do Antigo Testamento? Sabe quem é? É Jesus. Sempre que você encontrar o anjo do Senhor lá na antiga aliança, porque tudo da antiga aliança, para nós da nova aliança, vai apontar para uma pessoa. Porque a Bíblia, ela é cristocêntrica. Até no livro de Esther, Marcos, isso. Até no livro de Ruth, isso. Tudo, você e eu vamos tirar lições que vai apontar para o Salvador, para Jesus Cristo, aquele que completou a boa obra na sua e na minha vida. Então orar é falar com Deus, se conectar com Ele. Então agora na nova aliança você tem o Espírito dele dentro de você. Você pode dizer amém por isso? Gente, lembra que eu comecei falando que na antiga aliança o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, cheio de sinetes. Ele tinha que fazer um ritual semanal para se purificar.
banhos, perfumes, a roupa tinha que ser bem passada, tanta coisa, para ele entrar naquele lugar, e ele entrava com uma corda, porque ninguém podia entrar ali, só ele. Mas na nova aliança, quando o véu do templo foi rasgado pelo próprio Deus, Deus falou: a minha relação está muito truncada, eu quero é habitar dentro da minha criação. E aí ele diz em João: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito, ele vai habitar dentro de você todos os dias, ele nunca mais sairá da sua vida. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cara, o pessoal da igreja da Nova Aliança fica falando: eu queria ser igual a Moisés. Eu acho que Moisés está lá no céu falando assim: ei, acorda, eu que queria ser igual a vocês, cara, acorda. Eu não tinha essa presença. Eu queria ter a força de Sansão. Aí provavelmente o espírito de Sansão, né, tá lá no pai, fala assim: caramba, eles têm o power dentro deles, eles têm o poder que habita dentro do trono, e eles ficam tão vulneráveis. Mas por que a gente fica tão vulnerável? Porque você já sabe, mas eu vou lembrar: a sua mente não se converteu. A sua mente, ela é induzida pelo que a economia está dizendo, pelo que o Trump está dizendo, pelo que tudo que está acontecendo aí nesse mundo. E se você se conectar nessas coisas, o que você vai fazer? Você vai pirar, né? Você vai entrar no mercado e vai começar a reclamar. Sabe como eu vou para o mercado? Vou te dar uma dica. Eu vou assim: Senhor, hoje vai ter promoção que nunca teve naquele mercado. Eu só tenho essa grana para ir lá. Então, Senhor, e eu preciso comprar essa lista aqui, Senhor. Reivindico a tua promessa do Salmo 1. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Reivindico o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada há de faltar. E Deus faz o milagre. Sabe aquelas promoções relâmpagos? De vez em quando eu falo assim: uau, era o que eu estava precisando. Gente, suas compras é sagrada. Tudo que entra na sua casa é sagrado. Teus bens são sagrados. Eu já contei isso para você aqui. Minha geladeira pifou, eu estava duro. Ela está lá em casa até hoje. Eu fico falando: tu é guerreira, cara, né? Já envelopei ela, porque ela estava mal, né? Envelopei ela, ficou bonita de novo. Minha esposa falou: Senhor, eu preciso que as coisas que estão aqui dentro não estraguem. A gente estava vivendo um tempo. E aí do nada ela falou: vou colocar a tomada. E ela me ligou toda feliz, falou: Marcos, a geladeira parou. Falei com o pai, botei a tomada lá no lugar, está funcionando. Gente, nunca mais deu problema. De vez em quando ela me acorda, porque ela faz um zumbido, uns barulhos, né? Mas tá lá, gela, que é uma maravilha. Aí você pode falar assim: mas poxa, hoje já dá para você trocar. Está funcionando, está boa. Para que eu vou trocar? Deus cuida de nós em todos os momentos, em cada detalhe, gente.
Eu lembro quando minha esposa estava para ter o nosso segundo filho, nós estávamos para ter o nosso segundo filho. Nós estávamos vivendo um período no Brasil da entrada do Plano Real. Os mais jovens não vão lembrar disso, né? Mas quem lembra disso aí? Eu era bancário na época, o banco ficou 2 semanas fechado. O dinheiro de todo mundo sumiu, aparentemente, né? Foi parar numa conta fantasma chamada URV. Pastor, não fala disso não, me dá até náusea. Pois é, eu vendi uma casa 1 semana antes. E aí depois todos os, aparentemente, cruzeiros que eu tinha foram divididos. Olha para você ver como é que a minha alma ficou. Por 2.750, que era a unidade de referência de valor. Que se você tem, o que dava era essa moeda de R$1 que ninguém hoje tem mais quase na carteira. Você imagina? Os zeros que a gente tinha, dividido por 2.750, dia seguinte, Plano Real, uma nova moeda, com a força do dólar, R$1 igual a $1. Demorou, né? Muito pouco. Depois voltou à realidade, né? Você lembra disso? Mas no início, R$1 era $1. E eu falei para Deus, Deus, e agora? Logo em seguida, a gente fica grávido. E aí, a gente estava morando numa casa menor para reter aquela grana, administrar. Não tinha mais o open night, o overnight. Lembram disso? Né? Pessoal mais velho que vai lembrar desse negócio, né? Acho que Gabriel nem é dessa época, né? Você ganhava dinheiro da noite para o dia, não tinha mais nada disso. E eu falei para Deus, Deus, e agora? Mas que bom você ter alguém do seu lado que te fortalece. Porque se um cair, o outro levanta. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Ela sempre teve uma palavra em fé. E sempre diz, Deus cuida de nós. Deus está no controle. E aí, segundo filho, faltava um quarto. Falei, Deus, e aí? Falei com ele. No Plano Real precisava a economia girar. Economias para girar eles precisam dar algumas coisas, né? Deram uma coisa chamada carta de crédito. O pessoal da mais antiga aí lembra disso, né? Era um papel que valia a compra de uma casa. Eu falei, vou comprar uma casa. Meu filho já vai ter um lugar numa casa nova. Brincadeirinha, né? Eu conhecia todas as corretoras imobiliárias de Bangu. Todas. Se você me perguntasse onde tinha, eu sabia onde tinha uma. Nenhum corretor queria o produto que estava sendo lançado. E eu falei para Deus, Deus, e agora? Estou com uma carta, vale muito, mas não vale nada. Mas Deus ouviu a minha oração. E aí, queridos, a carta tinha uma validade, 3 meses, 90 dias. Se você perdesse a carta, você perdeu o crédito. Na última semana, todos os amigos meus do banco sabiam que eu já chegava pedindo o classificado. O dia extra, o gerente já me dava, todo mundo já me dava o classificado. Porque se comprava pelo classificado.
E lá um belo dia eu vejo um apartamento vendendo na rua da minha sogra. Rua Maravilha. E eu olhei e falei assim, caramba, lá na minha rua, vou lá ver esse negócio. Quando eu peguei o telefone, liguei para o cara falou, já tem alguém na sua frente. Mas, falei, cara, pô, tu é morador da Maravilha, pô, eu também moro na Maravilha, que lugar maravilhoso, né? Bangu, gente, terra. Ele, cara, fui nascido e criado. Aí eu falei, pô, minha sogra também mora aqui na Maravilha. Ele, pô, qual é o número? Não sei o quê, babava. Eu falei, caramba, o cara, né? E fui dando linha pipa, né? Aí eu falei para ele, posso ver a casa mesmo? Assim, ele pode, vai lá. A chave está lá com fulano de tal, meu cunhado. Aí eu fui lá ver a casa. Queridos, quando eu entrei no apartamento, falei assim para o Senhor, a Bíblia diz, quando você entrar no lugar e colocar a planta do teu pé, e declarar que aquele lugar é teu, eu coloquei os pés e falei assim, Senhor, é isso que eu quero. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que abre portas. O Senhor, a gente fez uma oração ali, minha esposa e eu. E aí, querido, Nilson do Amaral Fanini, primeiro pastor da PIB de Niterói, já com o Senhor ele dizia, orar é uma soma, oração é uma soma. Soma de orar, mais a ação. E eu comecei a ter ação, peguei o telefone e falei, cara, tem uma carta de crédito. Ele, o que é isso? Eu falei, cara, é dinheiro vivo, dado pelo governo. Ele, é mesmo? Tu não vai precisar ficar preocupado com nada. Ele, pô, vou falar com o meu corretor. Passou o outro dia, eu liguei de novo. Orar mais. Deus já tinha acordado a porta já estava aberta. Agora eu vou ficar, ó Senhor. E aí, Deus, toca naquele coração, Senhor, né? E eu fui, pá. Na terceira vez, ele falou assim, poxa, lembrei do teu cunhado, lembrei, cara, a gente jogou bola junto, meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um bate-papo lá com o corretor? Gente, para encurtar a prosa, porque ainda tem mais tela. O cara aceitou a carta. O processo demorou quase um ano para a Caixa Econômica Federal colocar o dinheiro na conta dele. Foram 8 meses de processo até o crédito entrar na conta desse homem. E ele não me cobrou 1 centavo de juros nesse período de 8 meses. 1 centavo. Quem faz isso, gente? É Deus. Ele é Deus. Ele sabia que eu precisava. Meu filho estava para nascer e a barriga da minha esposa crescendo. E aí, quando a gente entrou naquele lugar, a gente agradeceu a Deus. Nosso filho nasceu, a gente mobiliou o quarto. Por que eu estou te contando isso? Porque Deus, Ele não é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. Ele não tem filho predileto, Ele tem meus filhos. Eu não sei qual é a sua demanda, mas olha, ora, fala com Ele, se conecta com Ele, conversa com Ele, dialoga com Ele. Ele se preocupa com cada detalhe na sua vida. Eu já contei isso aqui, mas vou repetir. Meu apartamento que eu moro hoje, e tem um outro financiamento, esse eu quitei, né? Vendi o outro, né? Que eu entrei pela primeira vez. Estou no segundo,
num bairro que eu gostaria de morar. Falei com Deus: Deus, eu quero ir para aquele bairro, para aquele lugar. No momento de pegar as chaves do meu imóvel, faltava 60 mil reais. Isso há 8 anos atrás. Estou no processo dos pagamentos, né? Estou na ação aí. Faltava 60 mil reais. Dinheiro nenhum mais. Raspei tudo da onde tinha para fazer o financiamento imobiliário. E aí o cara falou assim: ó, vou te devolver todo o dinheiro. Minto. Não devolve tudo, né? Financiamento, se você perdeu lá na planta, vai te devolver parcial. Ele: vou te devolver o parcial. Eu falei: meu Deus, ainda vou levar uma facada e perder o financiamento. Aí o cara falou: você já pensou em mandar um e-mail para o presidente da empresa? Eu falei: o que me custa? Você me dá o e-mail do cara? Gente, nunca atrasei a prestação enquanto o imóvel estava sendo construído, lá na planta. Eu comprei na planta. Então, quando você compra na planta, você não faz financiamento, você está pagando a construtora. Nunca atrasei uma prestação da construtora. No dia que era para agora financiar o restante do imóvel, aí entra um crédito imobiliário, entra um agente financeiro. E aí faltava 60 mil para quitar. O agente financeiro tinha conseguido, porque eu tinha lastro e tinha crédito no banco que eu tinha conta. Tinha um parceiro lá. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Eu falei: Deus, vou mandar um e-mail. Orei, pedi a Deus direção, li, reli, pedi a esposa para ler também. Vamos lá, pum, mandei. Deu uma semana. E aí? Não tem resposta ainda, amigo. Rapaz, como é que vai ser? Não sei o que. Pô, você pode ver aí. Na outra semana ele: não sei o que aconteceu não, amigo. Falei: é mesmo? O que houve? Cara, eu até falei com você de boa. Nunca imaginei que isso ia acontecer. O patrão zerou os 80 mil aí e disse que agora vai fazer o teu financiamento. 80 mil. Para você, de repente, pode ser nada, mas para mim era dinheiro para caramba. O cara falou: zerou. Vai lá no banco, lá no teu banco, lá a gente já fechou tudo lá. É só você dar a canetada lá e está tudo pronto. Para você agora pagar o crédito imobiliário. Falei: glória a Deus. Isso é Deus, cara. Ele é fiel. Ele não é fiel a mim, Ele é fiel a nós, ao seu povo. Fala com Ele. O que Deus espera é que não ignoremos a presença dEle, que está em nós, e que falemos aquilo que está no nosso coração. Ele busca, antes de mais nada, relacionamento. Deus não se esquece dos seus filhos. Pode, porventura, uma mãe se esquecer do seu filho? Sim ou não? A Bíblia diz que sim. E é verdade. A gente está vendo isso, né? Filhos sendo jogados na lata do lixo. Filhos sendo excluídos de mega herança. Mas Deus jamais se esquece de você. Você, a Bíblia diz que você é o filho amado de Deus. A oração é a prática que nos leva a estabelecer um relacionamento com Deus. É onde temos a oportunidade de, como filhos, ter comunhão com Ele. É desafiador, sim, eu sei. E eu poderia ficar aqui contando coisas que aconteceram, curas que aconteceram na minha vida, curas que eu estou esperando, mas não estou duvidando, porque Ele continua sendo Deus.
Não é porque eu sou melhor que você, não. É porque a gente pegou a chave e virou. Você acredita que eu comprei um Escort sedã vermelho, poderoso? Isso em 1995, sem um centavo. Você acredita nisso? Pois é, eu comprei. E quem me vendeu? O meu ex-chefe do Banco Bradesco. Tinha sido demitido, estava como vendedor de uma agência ali na Intendente Magalhães. Estou eu passando, ouço aquela voz, né? Meu nome de guerra era Lourenço. Lourenço! Falei, ih, alguém do banco. Hã? Tem uma agência ali. Eu falei, deve ser alguém da agência ali na Intendente. Aí quando eu olhei, eu falei, caramba, rapaz, o que tu tá fazendo aí? Ele, poxa, fui demitido. Aí estou trabalhando aqui de vendedor de carro. Eu falei, é mesmo, cara? Eu estou procurando um carro. Ele, vem cá. O que você quer? Eu falei, cara, eu estou procurando um caidinho. Um caidinho, 1.0, pode ser aí, bem. Aí ele, o que você quer? Eu falei, eu quero isso aqui. Não vou falar o carro para não, né? O modelo. Por uma questão de ética. Ele falou, cara, quanto você tem? Eu falei, tenho nada. Ele é mesmo? Chegou esse carro aqui na agência aqui. Aí eu olhei pro carro, falei, caramba, eu sou alto, minha esposa é alta. Posudo, era um Escort modelo europeu, só não tinha ar-condicionado, né? Era semelhante ao Monza Tubarão. Os mais velhos que vão lembrar desses carros, né? Eles nem existem mais. Carrão. Falei, ué, rapaz. E quanto você tem? Eu falei, eu tenho meu crédito. Ele, vamos ver aqui, vamos rodar a tua ficha. Querido, a ficha rodou e eu tinha crédito mesmo. Glória a Deus, saí da agência com carro. Aí você pergunta, foi porque você queria luxo, não sei o quê. Não, eu disse para você que a minha esposa estava grávida. Nasceu Marquinhos. Carregar um filho só no braço para ir para a igreja é fácil, era a Gabi. Mas carregar 2, Moisés sabe como é que é. Ainda bem que ele mora aqui pertinho. Não é fácil, é barra. Falei, Deus, tá pesado. As crianças estão ficando socadas. É muito mucilon. Preciso de um carro. Aí Deus foi lá e falou que realmente meu filho precisa de um carro. Mas lembrei de outro fato. Antes disso, antes de eu ter o carro, Deus levantou um casal de empresários na igreja que eu era membro. Gente, a menina estudou com a Ivone, a esposa do empresário. Eles começaram a frequentar a nossa igreja. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Esse casal não tinha relacionamento com ninguém na igreja. Não vou falar o nome deles aqui, porque eles ainda têm empresa aqui em Padre Miguel. E aí do nada ela se conectou com a minha esposa, falou assim, que legal, que bom te ver aqui, não sei o quê, aquela coisa assim, né? De repente você se conectou com alguém aqui na igreja, tá indo para onde? Eu tô indo para lá, levar minhas crianças, mas meu marido é o último a sair da igreja, minha irmã. Vai com Deus. Não, a gente espera você. Gente, todo culto, aquele casal ficava esperando a gente até a gente comprar o carro. Você acredita nisso? Ele dava carona pra gente, levava a gente em casa, ia para casa dele todo culto. Depois que o Marquinhos nasceu. Então olha só, gente, quando chegou o tempo, né? Porque tudo na vida tem um tempo. Você pode declarar isso. Há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. Teve um momento que eles precisaram sair da nossa igreja. Foi o tempo que Deus enviou o ex-colega que tinha sido demitido para passar o crédito.
e dar um carro para a gente. Dá não, né? Mas liberar o financiamento. O que é isso, gente? Deus. Você entende isso? É Deus. Então, é só você ter comunhão com Ele, é só você não duvidar. Deixa eu correr. Deus não quer se relacionar conosco de forma fria, distante ou formal, mas de forma muito próxima e íntima, de maneira que o conheçamos profundamente. A oração é uma das formas disso acontecer. Por isso que eu sugeri a você quarto de guerra. Porque ali você vai ver, né, a relação de uma mulher crescente na intimidade com Deus. Se eu pedir, eu estou incomodando a Deus? O que é que você acha? Não. A gente leu lá, pedir, bater e bater, porque aquele que pede, recebe. Marcos, ainda não recebi. A culpa não é de Deus. Talvez você tenha invalidado a sua oração e nem percebeu. É mesmo, Marcos? Sim. Dúvida, incredulidade, inconstância, murmuração. E a gente poderia dizer mais coisas aqui, mas essas 4 já estão de bom tamanho para invalidar aquilo que você pediu. Lembra do quando o anjo chegou para Maria, uma moça de aproximadamente 15 para 18 anos, e disse para ela: olha, você vai ser mãe de Jesus. Eu? Não, mas Jesus vai se manifestar em você, vai... E como isso vai acontecer? Eu certinho aqui, estou para casar com José. Está tudo certinho aqui. Não estou antecipando nenhum processo. Como é que eu vou chegar para José, para minha mãe, e vou falar que eu estou grávida? Mas essa mulher, ela conhecia e tinha um relacionamento com Deus. E aí, em um dos momentos do seu diálogo com o anjo, ela diz o seguinte: que se cumpra em mim a palavra. Não invalide aquilo que você já pediu. Antes, agradeça. Continue profetizando e crendo. Porque Deus não é o homem que mente. Deus é fiel. 9 meses depois, Maria estava tendo Jesus, o nosso Salvador. Claro que não. Deus tem prazer que você peça a Ele o que você sonha, quer e precisa. Ah, pastor, eu quero casar. Peça a Ele um marido. E fique fiel, posicionada. Eu quero uma esposa, pastor. Peça a Ele. Diga para Ele como você quer. Ah, eu quero um emprego novo. Peça a Ele. Tudo que diz respeito à sua vida, à minha vida, Deus tem prazer em resolver. Sabia disso? Prazer em resolver. Podemos pedir tudo o que precisamos, sim, porque Deus é um Pai interessado nas nossas necessidades e é um Deus de manifestação à vida do homem. É por isso que Ele responde ao que pedimos. Estamos caminhando para o fim. Olha o que Ele diz: se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá
em meu nome. Ah, Marcos, eu tenho que ratificar o contrato com um nome? Sim. Quer ver uma coisa? A gente conhece alguns colegas que vieram de um segmento que eles oram e falam, graças a Deus, aleluia, amém. Está encerrada a oração. Essa oração, ela está faltando uma coisa. O que está faltando? Filipenses capítulo 2, e Deus lhe deu um nome. O nome de Jesus. Todo joelho terá que se prostrar, toda língua terá que confessar. Então eu não termino uma oração falando graças a Deus, eu não termino uma oração dizendo só amém. Eu ratifico tudo que eu falei em nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus que a sua vitória, que a minha vitória é concretizada. Ah, mas o cara é famoso. Não importa se ele é famoso. A Bíblia me diz que toda oração tem que ser ratificada no nome de Jesus. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você pode dizer isso comigo? Olha, é fato. Diga, o meu Deus quer me ver sorrindo. Deus não quer ver você cabisbaixo. Deus não quer ver você deprimido. Deus não quer ver você frustrado. A Bíblia, isso aqui não sou eu que estou dizendo não, olha, a vossa alegria seja completa. É Deus falando para a gente. Pedimos a Deus, pois estamos em uma relação amorosa, em que um filho se reporta ao seu pai, sabendo que este pai o ama profundamente e quer lhe dar o melhor em todas as situações. Isso não tem nada a ver com merecimento, não é porque eu sou bom. Bom só tem um, que é Deus. Assim disse Jesus, tem a ver com herança. Diga, eu tenho, através do Senhor Jesus, uma herança a desfrutar, uma herança plena. Lembre-se, só recebe herança porque alguém morreu. Ele morreu para que você se tornasse e eu filho. Ele morreu para que nós nos tornássemos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Ele morreu para que o seu Espírito agora habitasse dentro de você e você fosse guiado pelo Espírito Santo e não mais guiado pela mente. O grande problema continua sendo o mesmo. A igreja continua deixando a alma guiar. E a sua alma tem vírus. O pecado não saiu. Ela está com vírus aqui. Por isso que esse corpo corruptível, diz o apóstolo Paulo, será revestido de um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus. Então não deixe a sua alma te infectar. Traga ela cativa a revelação da palavra. Traga ela cativa as verdades que Jesus já estabeleceu para você. Estão todas elas elencadas no Novo Testamento. Finalizando, gente, o Deus que buscamos é aquele que é
a nossa própria vida e que entregou Jesus para morrer em nosso lugar. Por isso, nós respondemos a seu amor e queremos agradá-lo com nossas vidas e glorificar o seu nome com nossas conquistas. Depois que Deus me deu o carro, eu já era rato de igreja, desculpe a expressão. Eu agora não faltava mais nenhum culto. Se eu podia estar na oração, eu estava lá. Se eu podia estar no sábado, no culto da juventude, eu estava lá. Se eu podia, eu estava lá. Porque se Ele me deu, e eu amo, eu quero estar mais próximo dEle. Não para pagá-lo, mas para dizer para Ele que tudo que eu tenho é dEle. Tudo que eu sou é merecimento dEle. Nosso relacionamento é com esse Deus tão tremendo. Então podemos pedir sem ter vergonha que Ele possa te abençoar de uma forma que você nem imagina. E eu queria desafiar você a ficar de pé. Eu queria desafiar você a fechar os seus olhos e a colocar a mão no seu coração. Talvez você já tenha invalidado muitas orações aí que você fez. Então é momento de você pedir a Ele perdão. E dizer para Ele assim: Senhor, eu confio em Ti, nada vai me afastar de Ti, nada. Será fome, será perseguição, será nudez, será nada vai me afastar do amor que está em Cristo Jesus. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Você pode cantar lá no início: eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá, a minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés, coloco aos Teus pés. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me
afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Você pode fechar os teus olhos, você pode falar para Ele tudo, todas as tuas crises, tudo que te aflige, tudo que você necessita. Oh, meu Pai, nós aprendemos, Senhor, que como os discípulos que somos amados do Senhor, o Senhor está envolvido em tudo que diz respeito à nossa existência. Se estamos vivos, é porque o Senhor mantém o fôlego de vida dentro de nós. Se temos saúde, se temos disposição, é o Senhor que nos dá qualidade de vida. Oh, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que somos, por tudo que ainda seremos, por tudo que vai acontecer ainda na vida da tua igreja. Nós já temos motivos de render graças ao Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que cuida da nossa saúde, o Senhor é aquele que cuida dos nossos bens, o Senhor é aquele que cuida da nossa família, dos nossos filhos, o Senhor é aquele que está no controle de tudo, e nós só temos uma palavra a dizer: oh Pai, obrigado, porque nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda. Nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor. Nós sabemos que o Senhor é aquele que está todos os dias conosco. Embora às vezes pareçam que as coisas estão tão distantes de nós, ou é só um lapso temporal, é só algo que a nossa alma às vezes quer fazer com que perdamos aquilo que já é nosso. Mas nós queremos nesta manhã, Deus, declarar: não murmuraremos, não reclamaremos, não invalidaremos com incredulidade nada do que temos te pedido, porque cremos que tu és fiel, tu és um amigo fiel, tu és o nosso bom Pai. Bom Pai, perdoa-nos, Senhor, se porventura tivemos alguma palavra de ingratidão. Perdoa-nos, Pai, porque nós não queremos, Deus, de forma alguma viver, Senhor, os tempos que o Senhor tem estabelecido para nós aqui nessa terra, de forma que venhamos a estar lamentando, chorando. Não, nós queremos desfrutar aquilo que diz a tua palavra, que tu tens uma vida de alegria para nós, e uma alegria que será completa. Portanto, no nome de Jesus, Senhor, aquele que tem te pedido cura, nós queremos já te agradecer pela cura. Aquele que tem te pedido, Senhor, um emprego novo, nós já queremos te agradecer pelo emprego. Aquela moça que tem pedido, Senhor, oh Deus, o seu moço, o seu rapaz, para ela, Senhor, casar, Senhor, nós já queremos te agradecer, porque tu és o Deus que cumpre as suas palavras, as suas promessas. Eu não sei qual é a necessidade do teu povo, mas nós queremos te agradecer, nós queremos confessar que o Senhor se deleita na nossa alegria, que o Senhor se deleita na nossa prosperidade, que o Senhor se deleita em tudo quanto nós temos, porque tudo que temos é do Senhor, tudo que temos é para o Senhor. Portanto, no nome de Jesus,
seja entronizado no meio dos louvores, seja entronizado nesse tempo de oração pela tua igreja. Seja engrandecido, ó Rei das nossas vidas. Tu és o nosso sustento. Tu és tudo para nós. Que nunca mais tenhamos, Senhor, lapsos que a alma venham furtar aquilo que já é nosso, mas que o teu povo possa ter certeza de que eles são amados, tremendamente favorecidos, altamente abençoados pelo Deus que é o nosso Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as suas ricas consolações te acompanhe debaixo dessa promessa, porque aquele que prometeu é fiel. Jesus é o seu nome, e quando você estiver debaixo de qualquer insegurança, declare esse nome: Jesus, Jesus. Porque esse nome tem poder, esse nome comprou-nos, esse nome nos deu uma nova vida, esse é o nosso amado. Que você saia com a presença dele dessa casa. Se você puder, volte no encontro da família logo mais às 18h30. Para render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre na sua família, e de geração em geração a sua fidelidade. Um beijo no seu coração.